Olá pessoal, neste vídeo eu vou apresentar o sistema de locação criado na disciplina. A estrutura escolhida foi a estrutura MVC, tá? Ela é uma estrutura amplamente utilizada no mercado porque facilita a manutenção e a escalabilidade do projeto, tá? Então aqui a gente utilizou a parte dos modelos, tá? Onde a gente trouxe todas as classes necessárias para o projeto. E o model, né, os modelos, eles são importantes porque eles representam as regras de negócio, né? Já que é onde estão as entidades. E temos aqui também os controllers, tá? Os controllers, eles são responsáveis por processar as requisições e interagir com o modelo, tá? Para retornar ali a resposta apropriada. Então, vamos aqui fazer a demonstração dos principais endpoints, tá? Para isso, eu vou utilizar o Swagger. Então, eu vou vir aqui e vou rodar o meu projeto. Quando eu rodo, já que eu tenho o Swagger configurado por aqui, ele me mostra em qual porta ele está sendo escutado. Aqui eu abri o Swagger, certo? Eu vou mostrar os principais endpoints para o funcionamento dessa API, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer junto nesse vídeo é criar um cliente, tá? Porque a ideia do sistema é ser um sistema de locação de veículos, então, para eu locar, né, um veículo, primeiramente eu vou criar aqui para qual cliente esse aluguel vai ser feito, certo? Então, tem aqui a rota de cliente com todas as com todos os métodos dele, certo? E para criar, a gente utiliza o post. Nessa função aqui, é só eu clicar aqui em Try It Out, que ele me traz, né, a possibilidade de fazer esse teste, certo? Então, aqui eu vou adicionar as informações desse cliente que eu quero criar e clicar aqui em Execute. Ele vai aqui já fazer a comunicação com o meu console, né, com o aplicativo, e vou aqui receber o retorno. Ele deu 200 porque ele criou com sucesso e ele criou aqui com aluguéis null porque esse cliente em específico, né, já de 13, ele não tem nenhum aluguel ainda em seu nome, certo? Para um aluguel acontecer, além de quem vai receber, né, quem vai alugar esse carro, eu preciso do carro em si. Atualmente aqui no sistema, o carro ele tem um vínculo também com a entidade fabricante. Então, a próxima coisa que a gente vai criar aqui é um fabricante, certo? A mesma coisa, eu venho aqui, clico em Tryout. E no caso, como primeiro eu estou criando o fabricante para depois cadastrar o veículo que vai ter esse vínculo, eu vou tirar aqui a entidade do veículo, tá? Além disso, eu vou tirar o ID, porque ele é dado, né, atribuído automaticamente. Então, vou adicionar aqui, por exemplo, a fabricante Fiat. Quando eu dou Execute, eu recebo aqui o retorno de que ele cadastrou com sucesso e ele ainda não tem veículo, porque eu vou cadastrar agora um veículo para essa fabricante nova, tá? Então, a próxima coisa que eu vou adicionar aqui é um veículo e quando eu clico em Tryout aqui, ele já me dá a estrutura, né? Então, é só adicionar. Eu acabei de criar o fabricante, então eu vou utilizar ele aqui, ó, do ID 6. Fabricante 6. O ID do veículo em si eu vou retirar porque ele é atribuído automaticamente. E eu vou adicionar o restante das informações. Então, eu vou colocar um Uno de 2000, quilometragem 10.000 e o fabricante. Eu não preciso adicionar aqui as informações do fabricante em si, porque só com o ID ele já faz o vínculo entre as entidades, tá? Cadastrando aqui, ele retornou 200, porque deu sucesso, né? E me retornou aqui qual que é o ID
desse veículo, tá? Então, no caso aqui, esse Uno ele ficou com ID 6. Então, a próxima coisa que a gente vai criar aqui é um aluguel, tá? Que é realmente a locação desse veículo, tá? Então, eu vou clicar aqui em Tryout, vou adicionar as entidades que a gente tinha criado, né? Que é o veículo 6. E o cliente que a gente criou aqui foi o cliente número 13. Né? Já retorna aqui para mim. Então, eu vou adicionar primeiro essas duas informações. O veículo em si, eu não preciso adicionar, porque eu não vou mudar, né, nenhuma informação, tá? Então, eu vou deixar sem mesmo o objeto veículo, porque pelo ID ele já vai fazer esse vínculo, tá? A mesma coisa aqui para o cliente. Então, aqui o que eu vou adicionar no veículo, no aluguel em si, tá? Eu vou adicionar a data de início desse aluguel, ele já puxa automaticamente a data de hoje, né? Eu vou deixar aqui para facilitar. A data de fim eu vou colocar daqui 2 dias, certo? Que também vai ser a data da devolução. Por que que tem data da devolução e data de fim, tá? Porque a pessoa ela pode atrasar a devolução do veículo, então ela vai acabar ali sendo cobrado um valor a mais, né? Porque ela ficou mais dias do que o aluguel inicial, tá? Então, aqui eu vou colocar o dia 6, porque é a previsão de data de devolução, mas esse dia ele pode ser alterado posteriormente, tá? Vou colocar a mesma quilometragem inicial que a gente tinha ali no veículo. A quilometragem final eu vou deixar como 0, porque ela vai ser preenchida, né, e alterada após o final, né, desse aluguel. Tem aqui também o valor da diária desse carro e o valor total. Como ele vai ficar por 2 dias, ele vai pagar aqui R$100, tá? Adicionei as informações, consigo enviar e tenho aqui o retorno de que ele já deu 200, certo? Como eu disse, tem informações aqui que eles são adicionadas de fato, né, somente ao final desse aluguel. Então, eu posso vir aqui pegar, né, todas as informações que eu tenho, certo? E fazer um put desse aluguel em si, tá? Então, depois que ele terminou ali, por exemplo, o aluguel, eu posso vir aqui falar que ele atrasou um dia, que ele alugou, por exemplo, no dia 7, né? Que ele devolveu só dia 7, então o aluguel dele foi ali para R$200, por exemplo, que foi um dia a mais, e R$50 de multa, tá? Então, eu posso vir aqui, executar, e ele vai dar com sucesso, tá? Que ele conseguiu fazer essas alterações. Outros endpoints muito importantes aqui da nossa API são esses endpoints aqui de consulta, tá? Que eles vão ajudar o administrativo desse sistema de locação, né, a ter ali informações fáceis sobre o seu negócio em si, tá? Então, eu tenho aqui um endpoint que já retorna todos os clientes com aluguéis atrasados, tá? No caso aqui, não tem nenhum aluguel atrasado no momento, tá? Por isso que ele não tá retornando, mas se eu editar aqui para, por exemplo, dia 3, tá? Ele editou com sucesso, então na hora que eu faço aqui a execução, ele me retorna o aluguel atrasado, né? Porque a gente já tá no dia 4 e ele deveria ter devolvido ontem, certo? Tem aqui também a mesma ideia para devolução atrasada, né? Então, de vez de retornar os clientes em si, ele retorna os aluguéis,
né, em si que estão ali com devoluções atrasadas. Nesse aqui ele conseguiu achar mais um, por quê? Porque nesse aluguel em específico, o cliente ele já não existe mais, tá? Esse cliente ele foi excluído ali enquanto eu estava fazendo os meus testes, por isso que ele não aparece no outro Aging Point, tá? Só nesse aqui, porque não tem mais o cliente. Tem aqui também esse aluguel por veículo, então eu consigo ver todos os aluguéis. A gente criou 6, né? Então, tem aqui o aluguel que a gente criou. Tem como ver também todos os aluguéis de certo cliente. Acho que foi com 6 mesmo. Não, foi com cliente 13 que a gente estava fazendo. Então, a gente vem aqui, bota o 13 e consegue ver também os aluguéis que a gente tem, né, por cliente e por fabricante. A gente pode adicionar aqui e ver todos os veículos de certo fabricante, tá? Esses são os principais endpoints dessa API. Tem vários outros, né, porque é um build completo, então todas as entidades eles têm, né, como ser listadas, criadas, listadas por ID, né, editadas e deletadas, tá? Mas aqui nesse vídeo eu trouxe as principais para o funcionamento geral do sistema.